Olha, parece que ouviram o que nós falávamos aqui. Aliás, não é de hoje que eu falo isso. Você que está chegando agora, preste atenção. Que aqui, inclusive, sirva como exemplo. Há muito tempo eu digo isso. Quando, infelizmente, esses sujeitos irresponsáveis ao volante, principalmente final de semana, onde as pessoas se reúnem, vão a festas, barzinhos, e é uma coisa também extensiva aqui, eu não entendo. Hoje nós temos aqui aplicativos, veículos de aplicativos. E fora isso aí tem os táxis, né? Mas vamos lá. Aplicativo, que é mais popular. Ainda hoje, tem sujeitos que vão a esses lugares, bebem, passa do limite. Claro que eu estou falando bebida alcoólica, obviamente. E de repente, pega o seu carro, estou dirigindo bem, estou isso, estou aquilo, e o sujeito atropela e mata. Infelizmente, mais uma vez, infelizmente, isso tem sido comum nas grandes e pequenas cidades. Mas pode observar, puxar aqui pelo Google, toda semana tem notícias sobre isso. Que irresponsáveis, homens e mulheres, dirigindo sob o efeito de álcool, atropelam e matam. Agora, o mais incrível é que você já percebeu isso. Normalmente, quem comete esse tipo de crime, normalmente se evade do local, omissão de socorro. E quando aparece, diz que várias desculpas esfarrapadas. Uma delas é o seguinte: não, eu fiquei com medo de não socorrer porque eu fiquei com medo de ser agredido, agredida, as pessoas queriam me linchar. E normalmente é lugar deserto, ou então quando tem pessoas, normalmente é para ajudar, então omissão de socorro. E você tem que entender o seguinte: acidentes acontecem. Mesmo, vamos colocar aí, considerar você tá bêbado, dirigindo por algum motivo, sei lá, alguém passou na sua frente, você atropelou. Você socorrendo, mesmo que essa pessoa de repente venha a falecer, a justiça vai entender que você tentou fazer a sua parte, como cidadão, como ser humano. Tá certo? Agora não, a maioria, infelizmente, dessas pessoas irresponsáveis, bêbadas, e olha que tem a tal lei seca, que essa lei seca também é igual a loteria, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá e vamos levando. Agora, vamos ao assunto aqui. Eu tenho falado há muito tempo no rádio que essas tais fianças que são pagas por esses criminosos, porque você atropelou, matou, fugiu do local, você é criminoso, é assassino. A palavra é forte? Não. Você matou uma pessoa. Aliás, você matou a família. A partir do momento que você matou alguém, vamos entender que você matou a família. Convenhamos aqui, vamos na questão de quando é arbitrado aqui uma fiança. Não importa o valor. Não importa o valor. Esse dinheiro, as pessoas questionam. Ô Ligeirinho, para onde que vai esse dinheiro? Para a Secretaria de Segurança Pública? Vai para comprar viaturas, tal? Para quê? Até hoje eu pergunto e ninguém responde. O ideal seria isso. Mas eu entendo o seguinte: toda fiança deveria ser destinada aos familiares da vítima. Ué, foi arbitrada uma fiança ali. Você atropelou e matou alguém. E essa fiança tem que ficar com o Estado? Com o governo? Não, tá errado isso aqui. Tem que ser para a família do enlutado, da pessoa que morreu. É uma coisa natural. Agora, depois, claro, vai entrar a questão da indenização, isso é apenas um começo. Poxa, a família da vítima já está numa situação psicológica sem o pai. O filho está sem o pai. A esposa está sem o marido. No mínimo, a fiança é apenas para pagar as despesas naturais. Repito, dependendo do valor.
Mas eu entendo o seguinte, quando o atropelante, digamos assim, o atropelador, a atropeladora, é gente famosa, gente rica, tem que pagar mesmo. E não faz mais do que a sua obrigação. Agora, nós estamos falando aqui sobre essa questão do destino do dinheiro, da fiança. Vou repetir, a fiança, qualquer circunstância, atropelou, matou, ou atropelou e teve consequências de a vítima ficar paraplégica, ou sei lá, tratamento, vamos colocar aqui, resumindo, tratamento médico tem que ser restituído, tem que ser pago pelo atropelante. Essa é a minha opinião. Eu tenho defendido isso. Agora, com essa tragédia aqui do jogador Renan, irresponsável, totalmente irresponsável, estava bêbado, não quis fazer o teste de bafômetro e depois vem com lero-lero, pelo menos aqui a justiça, nesse caso, ela determinou exatamente o que eu tenho falado aqui insistentemente no rádio e nas redes sociais. Veja só, vamos aos fatos aqui. Justiça determina que fiança de R$242 mil paga por Renan seja destinada à família de vítima. E isso é realmente uma resposta que a sociedade precisava. O jogador dirigia carro que perdeu o controle e colidiu de frente com um motociclista em estrada em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A vítima morreu no local e, segundo a polícia, o zagueiro do Palmeiras, que estava emprestado por Bragantino, estava sob efeito de álcool e não tinha autorização para dirigir. 2 vezes irresponsável. Bom, vamos lá. A Justiça acatou o pedido feito pelo Ministério Público para que os R$242 mil depositados como fiança pelo zagueiro Renan Silva sejam destinados à família do motociclista morto em um acidente causado por ele. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha permissão para dirigir e estava sob o efeito de álcool no momento do acidente. A decisão é da juíza, parabéns juíza, doutora Simone Rodrigues Vale, da primeira vara criminal de Bragança Paulista. E é desta sexta-feira, dia 29. Após o pedido da promotoria, a defesa do jogador também se manifestou favorável à destinação do valor pago como fiança. Bom, no mínimo, né? O pedido inicial foi feito pelo promotor Rogério Filócomo, parabéns promotor, após a fiança ser paga na terça-feira, dia 26. Renan está em liberdade provisória e precisa avisar a justiça sobre mudanças de endereço e não pode deixar o país. Ele também entregou o passaporte à Polícia Civil na terça-feira. Normalmente o dinheiro pago como fiança, em um caso como este, fica recolhido em juízo até o julgamento do caso e pode voltar ao dono original, caso ele seja inocentado ou ser repassado como indenização à vítima ou familiares. Que eu também tenho umas coisas na justiça que a gente... Bom, nem comentar, deixa pra lá. Com a destinação do dinheiro e da fiança para a família, o valor pode vir a ser configurado como um pagamento prévio, foi o que mais ou menos eu falei agora há pouco, de indenização, caso os parentes da vítima entrem com uma ação no futuro. Tem que entrar mesmo. Isso aqui é apenas um início. O motociclista Eliezer Pena, de 38 anos, deixou esposa e 2 filhas crianças. Que tristeza a gente quando fala sobre esses casos. O jogador disse que teve de se mudar da cidade após ameaças de morte. Isso aqui pode ser verdade ou não. De qualquer maneira, eu não confio em gente que comete esse tipo de crime e ainda se acha, porque é jogador de futebol, porque é artista, porque é famoso, porque é influencer de não sei o que, né? Então vou repetir, o jogador disse que teve de mudar de cidade após ameaças de morte. A defesa dele comunicou à justiça que ele mudou de endereço depois de receber ameaças em frente ao condomínio onde morava. Bom, também, né, meu? Também, né? O aviso foi feito pela defesa após a concessão de liberdade
dada no último dia 23, no sábado passado. A decisão de liberdade impôs pagamento de fiança de 242 mil e restrições como não deixar a cidade sem a comunicação à justiça e a apreensão do passaporte para que não deixe o país. Ainda no processo, a defesa alegou que moradores descobriram o endereço do jogador Renan em Bragança Paulista, onde estava morando para representar o Bragantino, time pelo qual ele estava emprestado. Renan segue respondendo ao processo em liberdade e o inquérito sobre o caso está sendo feito pela Polícia Civil. A gente espera que isso aqui dê em condenação. Dê em condenação. Porque esse país é tanta tragédia que a tragédia de hoje, depois de amanhã, ela já fica velha e vai se esquecendo. Tanto pela população como pela própria justiça. Renan ficou pouco mais de 24 horas detido. A defesa apresentou à justiça argumentos de que o jogador é réu primário, não tendo cometido outros crimes e que estava colaborando com as investigações. O pedido foi acatado pela justiça, que deu permissão para o jogador respondesse ao processo em liberdade. A decisão é provisória, pode ser mudada ao longo do processo, e impõe uma série de regras para que seja mantida, entre elas que entregue seu passaporte à Polícia Federal para que ele não deixe o país e não frequentar bares ou casas noturnas. Bom, o portal G1 da Globo teve acesso ao contrato do jogador, que recebia R$ 84 mil por mês. Com isso, a fiança de 200 salários mínimos representa, na verdade, 3 salários do jogador. Quer dizer, isso aqui é café pequeno para ele, é café pequeno. Bom, tem um detalhe, sem habilitação e sob efeito de álcool. Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, esteve no local e constatou no atendimento que o jogador tinha odor, cheiro de cachaceiro de álcool, além de haver uma garrafa de bebida próxima ao veículo. Os agentes pediram que ele fizesse o teste do bafômetro, mas o mocinho aqui se recusou e foi levado à delegacia. De acordo ainda com a Polícia Civil, o jogador contou aos policiais que antes do acidente, ele próprio falou isso, havia passado a madrugada em uma festa em Campinas e confessou ter bebido no local. Nem precisava, né? Pelo cheiro de cachaceiro aí, de cachaça. Olha, além disso, o Renan não tinha habilitação de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Ele tinha uma permissão para dirigir, que é feita antes do documento oficial. No entanto, no período em que ele se está com a permissão, não é permitido cometer infrações, é claro, sob pena de perda, o que aconteceu com o jogador. Com a perda da carteira, né? Com isso, ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com qualificadora de dirigir sem habilitação e sob efeito de álcool. A pena dos crimes não permite fiança e assim foi mantido preso. Não foi mantido preso 24 horas, que se diga. O acidente aconteceu por volta das 6h30 na rodovia Alquidano Monteiro Junqueira. De acordo com a polícia, Renan seguia no carro quando invadiu a pista contrária e atingiu o motociclista. A vítima, Eliezer Pena, 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Eliezer era casado, pai de 2 filhas pequenas. Ele havia começado um novo trabalho na semana passada. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte dele. O patrão, que já era amigo de partidas de futevôlei, aos finais de semana se revoltou ao ver o jogador na porta da delegacia e manifestou a sua revolta, claro, com o jogador aí. Então aqui fica um registro. A gente espera que esse caso, pelo menos, tenha um final justo pelo menos. Porque, infelizmente, o Eliezer morreu. E o Renan continua sendo sendo o quê? Vítima da sociedade? Daqui a pouco vão colocar que ele é vítima, né? O Renan, ele tem que pagar, sim, pelo crime. Não importa se é jogador de futebol, se é artista, se é famoso. Não importa. Vamos em frente.